Há menos de 2 semanas das eleições presidenciais, uma antiga polêmica ainda persiste nos Estados Unidos: a supressão de eleitores. Entre os mais afetados pelas regras que restringem o voto estão os negros, latinos e os mais pobres. No auge do movimento pelos direitos civis, quando líderes como Martin Luther King Jr. e John Lewis marcharam contra a privação de direitos dos eleitores negros, o presidente Lyndon Johnson sancionou uma lei histórica que proibia a discriminação racial na votação. O ato foi chamado de Lei dos Direitos de Voto de 1965 e é um marco na legislação federal dos Estados Unidos. Mas apesar da regra, os esforços para impedir o voto das minorias têm persistido desde então. Em alguns estados, a situação é ainda pior por causa de uma decisão da Suprema Corte em 2013. O decreto eliminou um trecho da lei que exigia a aprovação federal para estados com históricos de regras discriminatórias e que quisessem alterar regulamentos eleitorais. Hoje, esse ato é conhecido como supressão do eleitor. As regras restritivas possuem várias formas, desde a eliminação de listas de eleitores até o fechamento de locais onde os cidadãos se registram para votar, principalmente em áreas pobres e com maioria de eleitores negros. Além das dificuldades para se inscrever, os cidadãos também enfrentam normas rígidas para manter a situação regularizada e a exigência de documentos específicos de identificação. Esses documentos não são gratuitos e apenas órgãos específicos estão autorizados a fazer a emissão, que nem sempre é acessível. No estado do Texas, as minorias têm muito mais chances do que os brancos de não ter um título de eleitor aceito. Eleitores negros e latinos geralmente esperam mais tempo em filas para votar, já que bairros onde não há tantos eleitores brancos recebem menos investimento em infraestrutura. Milwaukee, por exemplo, já teve 180 pontos de votação. Hoje, a cidade tem apenas 5 para 600 mil eleitores. As unidades federativas nos Estados Unidos são autônomas e podem desenvolver as próprias leis sobre quem está apto para votar ou não. Entre as barreiras mais comuns para quem quer votar está faltar ao trabalho em dia de semana. Isso porque nos Estados Unidos a eleição sempre acontece na primeira terça-feira de novembro. E faltar ao trabalho para ir votar não é aceito como justificativa e, por isso, não há abono. Por ser uma lei de 1845, pré-abolição, a situação fica ainda pior se o eleitor é negro e pobre, já que depende do trabalho e do dinheiro. Os defensores dos direitos de voto também argumentam que os esforços do presidente Donald Trump para evitar que os eleitores votem pelo correio, o que pode facilitar a participação de minorias, é outra forma de repressão aos eleitores. E o mundo todo espera pelo último encontro entre Trump e Biden antes das eleições. Com o cancelamento do segundo debate por causa da infecção por coronavírus de Donald Trump, a disputa de hoje deve ser ainda mais acirrada. E para explicar um pouco mais sobre as expectativas para esse debate, nós conversamos agora com o analista internacional e doutor em ciência política pela USP, José Maria de Souza Júnior. Boa tarde, José. Qual deve ser o tom do debate de hoje, levando em consideração as mudanças feitas depois do primeiro encontro? Boa tarde, Thiago. Mais uma vez um prazer participar aqui com vocês no Mundo Record News. Olha, eu acho que o tom continua o mesmo e as regras que foram feitas para esse debate, né, principalmente a parte de fechar o microfone de quem não estiver na vez de falar, pode amenizar um pouco a fluidez do debate, a gente conseguir entender melhor, né? Conseguir que os candidatos falem mais abertamente. Agora, na vez deles falarem, eu acredito que o tom continua bastante acirrado, porque isso é uma estratégia, isso não é um acidente. Então, principalmente a estratégia do Donald Trump é ser bastante arrojado, até agressivo em algumas colocações, provocando e tentando a reação aí do candidato democrata, e meio que, de uma certa forma, atropelando a situação, né? Ele tem feito isso aí ao longo da presidência, ao longo da primeira campanha dele, e não vai mudar agora, né?
E estão previstas discussões sobre dois temas polêmicos nos Estados Unidos, que é o racismo e a pandemia do coronavírus. É possível prever quem vai se sair melhor nesses assuntos? Olha, eu acho que é imprevisível, né? O Trump vem, inclusive, da melhora aí do coronavírus, que ele pegou a Covid-19. É muito difícil prever quem se sai melhor. Eu acho que a preocupação aí da opinião pública, né, de quem analisa o debate, é quem tem uma proposta clara para esses dois processos, né, que são polêmicos e que tem outras questões polêmicas a serem discutidas hoje, segurança internacional, mudança climática e assim por diante, né? Então, os projetos que vão ser debatidos, eu acho que tendem a tomar foco, apesar de todo esse ruído em volta, em relação à postura dos candidatos, em relação ao que eles dizem, né, em relação às palavras usadas. Eu entendo que o nosso foco tem que estar mais voltado para esses projetos e nesse sentido eu acho que ainda não tem algo mais claro para a gente ter como vitorioso, por assim dizer, nessa apresentação de projetos, né? Bom, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, mas é esperado um grande número de eleitores participantes esse ano. Já são mais de 30 milhões de votos antecipados e ainda faltam 12 dias para as eleições. Por que esse número tão alto de participantes esse ano, hein? Olha, essas eleições têm causado grande polêmica, né? Eu acho que a pandemia acabou agravando essa situação, mas já vínhamos de situações polêmicas e uma polarização muito grande dentro da política norte-americana e, de certa forma, na política internacional como um todo, né? Então, vários temas candentes aí, guerra comercial com a China, questões sobre o clima, questões sobre geração de empregos nos Estados Unidos, que tem a ver com um movimento de política internacional bastante forte, uma vez que boa parte do mundo é dependente dos movimentos que os Estados Unidos fazem na sua própria economia. Então, eu entendo que todas essas questões, e o Trump advogando aí posições bastante polêmicas, bastante criticadas, né, dentro da política e também pela opinião pública, causou uma mobilização que há muito tempo não se via. Então, todas essas posições limítrofes, né, num espectro muito grande de polarização, acabou mobilizando pessoas contrárias, né, eleitores contrários e também os apoiadores do Trump, para que eles tivessem uma participação maior e tentassem eleger o seu candidato de preferência, ou mesmo não eleger o candidato que não gosta, né? Uma eleição talvez por negação, né? Quem não quer o Trump no poder vai lá para mais votar contra ele do que votar a favor do Biden. Então eu entendo que é a mobilização grande a partir de todas essas situações dramáticas que nós estamos vivendo, que os Estados Unidos vivem, inclusive agravados pelo contexto da pandemia do Covid-19. Tá certo, doutor José Maria. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado.